Fala pessoal, eu sou o Cadeneiro passando para resolver com vocês problemas que envolvem a regra de três simples e regra de três composta. Vamos aprender também o que são grandezas que são diretamente proporcionais e inversamente proporcionais. Eu vou fazer isso resolvendo dois problemas. Problema 1 diz o seguinte: uma costureira gasta 18 metros de tecido para fazer 12 camisas. Quanto tecido ela gasta para fazer 16 camisas? Pessoal, vamos identificar as grandezas que estão sendo relacionadas. A primeira grandeza é a quantidade de camisas. Você está relacionando o número de camisas que estão sendo produzidas. E quanto tecido, quantidade de tecido necessária para confeccionar. Beleza? Veja, a questão diz que 12 camisas, você precisa de 18 metros para confeccionar. E 16 camisas, quantos metros? Esse é o nosso desafio, é descobrir. Então aqui é o X, ok? Aqui é preciso fazer uma análise inicialmente, aliás, antes da gente fazer organizar como uma igualdade entre duas razões, verificar se elas são diretamente proporcionais ou inversamente proporcionais. É aquela ideia da setinha. Se eu aumentar a quantidade de camisas, como foi o caso aqui, de 12 para 16, eu vou aumentar ou vou diminuir a quantidade de tecido necessário? Eu vou aumentar. Então, quanto mais camisetas eu for confeccionar, mais tecido eu vou precisar. Quanto menos, menos tecido. Então, o que acontece numa grandeza, acontece também na outra. Esse caso é o caso de grandezas que são diretamente proporcionais, GDP. Tá certo? Beleza, vamos resolver agora. Eu vou organizar as razões da seguinte maneira: 12 para 16, assim como 18 para x. Tranquilo? Agora eu multiplico cruzado, aquela ideia de multiplicar na diagonal. 12 vezes x igual a 18 vezes 16. Tá bom? O que acontece aqui é que os números são grandes e eu gosto de trabalhar com um número pequeno. Então, antes de eu multiplicar, eu vou dividir em cima e embaixo essa razão aqui por 4. 12 dividido por 4, 3. 16 dividido por 4, 4. Então, eu fiquei com 16, aliás, 3 quartos, igual a 18 sobre x. Multiplicando o cruzado, você vai ter 3 vezes x, 3 vezes x, ou 3x, é igual a 4 vezes 18. 4 vezes 18. Beleza? Pontinho aqui é de vezes. O x que eu vou isolar agora é igual a 4 vezes 18, é 72. Esse 3 que está multiplicando o x vai dividir o 72. Então, o x é igual a 24. Ou seja, para eu confeccionar 16 camisas, eu vou precisar de 24 metros de tecido. Tranquilo? Percebam que o que a gente fez foi só identificar quais foram as grandezas, quais são as grandezas que a gente está relacionando, quantidade de camisas e tecido que é necessário para confeccionar essas camisas. Depois a gente analisou se, usando esse método tracinho aqui, se essas grandezas são diretamente proporcionais ou inversamente proporcionais, ou seja, quando um aumenta, a outra também aumenta. Quando uma diminui, a outra também diminui. E aqui foi o caso, acontecia exatamente dessa forma. Feito isso, nós organizamos aqui numa igualdade de razões e multiplicamos em diagonal para resolver, chegando nessa equação e resolvemos, encontramos que é necessário 24 metros de tecido para fazer 16 camisetas. Tá bom? Veja o que acontece no segundo problema. 6 homens constroem um muro em 12 dias. Muro, quantidade de dias. Então, você tem quantidade de homens, aqui é uma grandeza, e dias, número de dias que você vai ter, serão necessários para que 6 homens construam o muro. Então, 6 homens constroem em 12 dias. Quantos dias, o x é aqui, serão necessários se você pegar 9 homens para trabalhar? Agora a gente vai analisar aqui o que acontece com as grandezas. Elas são diretamente proporcionais ou inversamente proporcionais, né? Se eu aumento
quantidade de gente trabalhando, a quantidade de trabalhadores, a quantidade de homem para fazer um serviço, a relação com o número de dias necessário para terminar, ela é inversa. Quanto mais gente trabalhando, menos dias para finalizar o serviço. Isso é bem tranquilo para a gente identificar. Beleza? Se elas são inversas, eu não vou organizar como se elas fossem direta. 6 para 9, assim como 12 para x. Se são inversas, são grandezas inversamente proporcionais. Se são inversas, eu inverto. Se são inversas, eu vou inverter, eu inverto. Inverte quem? Qualquer uma das razões. Eu gosto de inverter a que está com x. Então, esse 12 sobre x, eu vou ter que inverter e vai ficar x sobre 12. Tranquilo? Precisa fazer isso, senão você vai errar. Feito isso, agora eu posso multiplicar em diagonal. Eu posso fazer 9 vezes x, ou 9x, é igual a 6 vezes 12. O x é igual a 72 dividido para 9. O x aqui é igual a 8. Então, recapitulando. Se você tem grandezas diretamente proporcionais, como é o caso dessa primeira, ou seja, o que acontece na grandeza 1 acontece na outra, se ela aumenta, a outra aumenta, se ela diminui, a outra diminui, elas são grandezas diretamente proporcionais. Aí eu só organizo aqui a igualdade das razões, faço os meus cálculos e descubro qual o valor que eu estou procurando. Agora, se as grandezas são inversamente proporcionais, ou seja, quando uma aumenta, a outra diminui, como é o caso de quantidade de trabalhadores para fazer algum serviço e quantidade de dias necessários para finalizar o serviço, então eu preciso inverter. Se as grandezas são inversamente proporcionais, eu vou inverter uma das duas grandezas. Poderia ser essa ou essa. Eu sempre inverto, aqui tem o x, aqui tem a incógnita. Então, eu inverti 12 para x, ficou 12 para x aqui, ó, ficou x para 12. E aí multipliquei na diagonal, já como tinha feito no primeiro exemplo, e finalizei. 9 vezes x, 9x, 6 vezes 12 dá 72, 72 dividido por 9 dá 8. Ou seja, com 9 homens trabalhando, a gente vai precisar apenas de 8 dias. Tranquilo? É isso, pessoal. Então, se vocês gostaram, curtam, compartilhem e também ativem o sininho aí para que vocês, assim que eu postar um vídeo, recebam as notificações. Valeu, abraço.